História das frações. Os homens da Idade da Pedra não usavam frações, mas com o advento de culturas mais avançadas durante a Idade do Bronze, parece ter surgido a necessidade do conceito de fração e de notação para frações. De fato, o estudo de frações surgiu no Egito às margens do rio Nilo, pela necessidade de se realizar a marcação das terras que se encontravam à margem do mesmo. Todos os anos, no mês de julho, as águas do rio Nilo inundavam uma vasta região ao longo de suas margens. As águas do rio Nilo fertilizavam os campos, beneficiando a agricultura do Egito. Cada pedaço de terra às margens desse rio era precioso e tinha que ser muito bem cuidado. Por volta do ano 3000 a.C., o faraó Sesostris repartiu essas terras entre uns poucos agricultores privilegiados. Só que todos os anos em setembro, quando as águas baixavam, funcionários do governo faziam a marcação do terreno de cada agricultor. Esses funcionários eram chamados de agrimensores ou estiradores de corda. Isso se explica pelo fato de que usavam cordas com uma unidade de medida assinalada. Essa corda era esticada para que se verificasse quantas vezes aquela unidade de medida estava contida nos lados do terreno. Mas na maioria das vezes acontecia da unidade de medida escolhida não caber um número inteiro de vezes nos lados do terreno. Para solucionar o problema de medição das terras, os egípcios criaram um novo número, o número fracionário, que era representado com o uso de frações. Os egípcios antigos, que inventaram as frações há cerca de 5.000 anos atrás, jamais usaram frações maiores que a unidade, e com exceção da fração 2/3, só representavam frações de numerador 1. A escrita dessas frações era feita colocando-se um sinal oval sobre o denominador, conforme aparece aqui nessa figura. No sistema de numeração usado pelos egípcios, os símbolos se repetiam com muita frequência, tornando os cálculos com números fracionários muito complicados. Com a criação do sistema de numeração decimal pelos hindus, o trabalho com as frações tornou-se mais simples e a sua representação passou a ser expressa pela razão de dois números naturais. Curiosidade: segundo consta, o matemático hindu Bhaskara foi o primeiro a escrever que não existe a divisão por zero. O uso de frações decimais não fazia parte do sistema hindu. Na China antiga encontra-se um uso acidental de tais frações, do mesmo modo na Arábia medieval e na Europa do Renascimento. Frações entre os antigos egípcios. Os antigos egípcios não usavam frações com numerador maior que 1, nem somavam frações iguais de numerador 1. Assim, por exemplo, eles se referiam ao número 2/5 como 1/3 mais 1 dividido por 15. A velha preferência egípcia por frações unitárias continuou na Europa pelo menos até o ano 1100 d.C. Frações decimais. O conceito de frações decimais tem início na Idade Moderna e só no decorrer do século XVI é que os tratados de aritmética apresentam o cálculo fracionário de uma maneira muito próxima ao que está nos livros dos séculos XIX e XX, considerando frações maiores que a unidade e a fração como a expressão de uma divisão. No entanto, os inconvenientes do cálculo fracionário ainda conduziam alguns matemáticos à procura de resoluções só com a utilização dos inteiros, culminando no final do século com as obras
que sistematizavam e difundiam o uso dos números decimais. A notação moderna das frações se deve aos hindus, pela sua numeração decimal de posição, e aos árabes, que inventaram a famosa barra horizontal para separar o numerador do denominador. Mas o desenvolvimento das frações decimais, pouco a pouco, fez transparecer o interesse em prolongar a numeração decimal no outro sentido, isto é, na representação dos números depois da vírgula, que permitia a razão sem nenhuma dificuldade para todas as frações. Quando Viette recomendou em 1579 o uso das frações decimais no lugar das sexagesimais, utilizando-se de uma barra vertical para separar a parte inteira da fracionária, elas já eram aceitas pelos matemáticos que se encontravam nas fronteiras da pesquisa. É interessante saber que, em 1592, Viette desenvolveu, por meio de frações, a fórmula abaixo para π. Esta fórmula aqui. Viette a publicou em 1593. Ao publicar seu método como uma fórmula matemática, Viette formulou pela primeira vez um produto infinito conhecido na matemática, e o primeiro exemplo de uma fórmula explícita para o valor exato de π. Usando sua fórmula, Viette calculou π com uma precisão de 9 dígitos decimais. No entanto, esta não foi a aproximação mais precisa para π conhecida na época, pois o matemático persa Giyat al-Kashi havia calculado π com uma precisão de 9 dígitos sexagesimais e 16 dígitos decimais em 1424. O primeiro tratamento sistemático das frações decimais aparece em 1582, no trabalho de Tyndall, do belga Simon Steven de Bourges, que em 1585 fez uma recomendação a favor da escala decimal tanto para as frações quanto para inteiros, concentrando-se em tais decimais, centésimos, milésimos, como numeradores inteiros, colocando em um círculo acima ou depois de cada dígito a potência de 10 assumida como divisor, inspirado em Rafael Bombelli. Assim, o valor aproximado de π aparecia como, aqui está a representação. Após 10 anos, o suíço Jobst Burg, 1552 a 1632, simplificou a notação, eliminando a menção inútil da ordem das frações decimais consecutivas, colocando no alto das unidades simples o signo, escrevendo então dessa forma aqui, para representar 578,657. Segundo Silva, o maior impulso ao uso das frações decimais se deu após a invenção dos logaritmos por Johann Napier, em 1614. Em sua obra Description, a tradução para o inglês em 1616, essas frações aparecem como hoje, com um ponto separando a parte inteira da fracionária e, em O Radologia, 1617, descreve os cálculos com o uso de barras, referindo-se à aritmética decimal de Steven, e propõe então o uso de um ponto ou de uma vírgula como separatriz decimal. Mas foi a partir da obra Napier Construction, de 1619, que o ponto decimal se tornou padrão na Inglaterra. Já a nossa vírgula foi adotada pelo neerlandês Wilbert Snellius no início do século XVII. Um fato curioso desse estudo que merece destaque, segundo Boyer, 1996, sobre Burg,
Galileu e Stephen Eckburg desenvolvia relógios. Galileu era físico e astrônomo e, por último, Stephen era engenheiro. Era inevitável que esses homens preferissem as partes da matemática que prometiam aplicabilidade ao seu problema, tanto que o primeiro e o terceiro ajudaram no desenvolvimento das frações decimais.